Concendo Sodalitas. Acima das tormentas mentais. Transcendendo toda ilusão. Saudações aos fratres e sorores da Concendo. A mente não treinada é a causa fundamental das nossas adversidades. Ela tece sonhos voláteis, ciclos de repetição e um personagem central que sofre, o eu. Seu mecanismo é classificar, julgar, comparar e narrar sem cessar. Esse ruído constante nos limita a percepções ilusórias e parece ocultar nossa verdadeira natureza, a consciência pura, silenciosa e una. Até mesmo as memórias são reencenações mentais que frequentemente geram culpa e angústia. É crucial compreender: a mente é um instrumento, não quem somos. Ela é útil na experimentação das aventuras nos mundos das formas, mas quando confundida com a própria identidade, assume o comando como um piloto automático ilusório. Essas realidades mentais assemelham-se a mares tempestuosos. No entanto, quando nos elevamos acima de suas turbulências, revela-se uma paisagem vasta, serena e iluminada por uma claridade imperturbável. Acreditem, amados fratres e sorores, a dualidade extrema, com seus contrastes e sofrimentos, só persiste enquanto nos identificamos com a tempestade. Acima dela, manifesta-se uma paz além da compreensão, um estado de unidade que tudo abraça. Para além da agitação mental, há um campo de integração e bem-estar indescritível. Tudo no mundo das formas é projeção. Sonhos nos quais entidades regressivas surgem como reflexo natural da dualidade, mas só adquirem força quando lhes damos atenção. O verdadeiro enigma não está fora, mas dentro. Nós não somos o ser mental que vemos no espelho. Nosso ser real é o espaço silencioso no qual o espelho, a imagem e quem olha surgem. É a consciência impessoal, que observa sem julgar os opostos, expressando-se eternamente a si mesma através de infinitas perspectivas. Descartes afirmou: penso, logo existo. A visão não dual sugere uma inversão. Existo, logo posso pensar. A mente não deve ser combatida, pois o conflito apenas reforça o campo ilusório. Ela deve ser reconhecida pelo que é, um instrumento funcional, não nossa identidade. Quando a observamos sem engajar em seus dramas, naturalmente se aquieta e se torna um veículo transparente da claridade que somos. Quando pensamentos ou julgamentos surgirem, perceba: não é o você real que age, mas um padrão mental condicionado. Observe-o como se observa o clima, passageiro e impessoal. Sem alimentá-lo com atenção, dissolve-se. O ser desperto não usa a mente. Ele simplesmente sabe, e sua ação flui diretamente, sem intermediações. Nesse estado desperto, a mente não é destruída, mas se torna uma interface completamente transparente e alinhada, permitindo que a ação espontânea, o Wei, da consciência, flua sem distorções. É essencial compreender: a mente é em si uma ilusão. A única realidade é a consciência que a percebe. O ser multidimensional não pergunta: quem sou eu? Ele simplesmente é. Ele é o próprio lugar onde perguntas e respostas existem no eterno. Unificar não significa fundir-se a um eu superior pessoal, mas reconhecer que nunca houve separação. A ilusão do ego não é substituída por uma identidade mais sublime. Dissolve-se no entendimento de que apenas a consciência una é real. Até a mais bela individualidade é apenas um conceito. O que permanece é o ser impessoal, que é, paradoxalmente, tudo e nada. Quando se percebe que os mundos mentais são projeções da própria consciência, a vida adquire uma serena profundidade. Participamos dos dramas sabendo que são sonhos temporários, escolhidos para a celebração do auto-reconhecimento.
Não é necessário ascender a planos superiores para entender isso. O único plano é este, aqui e agora. Todas as dimensões, 3D, 5D ou 1000D, são igualmente sonhos, máscaras da realidade. A ânsia por outras dimensões é mais um artifício da mente para evitar o único lugar onde o despertar acontece, o agora. Abandonar a ilusão não é perder identidade, é reencontrar o todo que sempre fomos, nossa real natureza. Somos o executor, a experiência e o observador. Somos quem abraça e quem é abraçado. Somos o sonhador e o sonho. Como um ator que, mergulhado na peça, esquece o palco, até que, de repente, lembra-se e atua com maestria, sabendo que sempre foi livre. Concentre-se nesse auto-reconhecimento. Transforme sua percepção de si mesmo e todo o universo se transformará junto. Ao despertar, muitos percebem que o cenário sempre foi perfeito para sua jornada, pois tudo é expressão imaculada do jogo divino. Muitos pediriam a um gênio da lâmpada felicidade plena. A surpresa seria que, após concedido o desejo, nada mudaria. O despertar revela que já somos a felicidade buscada. Estamos exatamente onde precisamos estar, imersos em um de nossos próprios sonhos, experimentando jogos lúdicos, sustentados apenas por nossa atenção. Use a mente para sonhar, mas não seja usado por ela. Reflita profundamente sobre isso e permita que a intuição se sobreponha à narrativa mental. Vamos terminar novamente com um poema sobre o tema. Abraços fraternais a todos. Quanto mais você se preocupa, mais eles crescem em força e voz. Mas, se os ignorar, seu poder se desfaz, e então se vão. Perca o interesse nas histórias da mente em tumulto, afastando-se da montanha de problemas, refutando que são seus. Eles se desvanecem, como nuvens ao amanhecer, quando você os vê como estranhos, distante e sem poder. Ignore a mente, deixe o fluxo de pensamentos passar. Não se importe com os labirintos que ela insiste em criar. Descanse na quietude do eu sou, onde a consciência se faz sentir. Cultive a visão de que pensamentos e percepções não são você a refletir. Quando a mente se torna um estranho, longe de seu coração, os obstáculos que inventa se tornam sombras na imensidão. Não há mente, apenas a consciência que é real. Tudo o que existe é consciência, no seu ser essencial. Nada mais é verdadeiro além desse brilho eterno, e a consciência é sua natureza, seu destino terno. Silencie a mente, encontre a paz e a sabedoria sem fim, que pulsa em todo ser, na unidade que habita em mim. Na eternidade do Eu Sou. Sinceros desejos de ascensão. Contendo Sodalitas.